Falar sobre pessoas em inglês. Afinal, o inglês serve para comunicação. E quando a gente conversa em algum idioma, o que a gente mais fala sobre é sobre pessoas. A gente conversa sobre pessoas o tempo inteiro. Só que muita gente comete erros simples de resolver, mas muito confusos para quem está aprendendo, quando a gente fala sobre pessoas em inglês. E nesse vídeo a gente vai resolver todos esses principais erros. How's it going, guys? Aqui é o Lucas Gilbert e nesse vídeo nós vamos aprender a corrigir os principais erros que brasileiros cometem quando vão falar sobre pessoas em inglês. E como eu disse, inglês é um idioma de comunicação e a gente sempre fala em qualquer idioma sobre pessoas o tempo inteiro. A gente sempre se refere a pessoas. E existem algumas regrinhas quando a gente se refere a pessoas que algumas pessoas não têm ciência, não sabem direito como montar essas frases e acaba errando porque acaba traduzindo diretamente do português e isso pode ser um problema na língua inglesa. Então vamos ver agora quais erros são esses e como corrigir. Só que antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aperta em inscrever-se e também ativa o sininho das notificações. O canal tem vários vídeos toda semana de inglês para te ajudar, de tudo quanto é tipo de vídeo de inglês aqui, todos vão te ajudar bastante. E toda quarta-feira, às 7 horas da noite, também aqui no canal temos a Quarta do Inglês, uma aula ao vivo e completa de inglês comigo aqui no YouTube. Então se inscreve para você não perder nada. Então vamos lá, erros quando a gente se refere a pessoas em inglês. Quais são os principais? Como é que a gente fala pessoa em inglês? A gente já sabe a primeira coisa que person é pessoa. Mas como é que fala pessoas no plural? A palavra persons até existe, tá? Não tá completamente errada, mas às vezes quando você vai se referir a tipo 2, 3 pessoas específicas, mas quase não é usado. O que você tem que aprender aqui é que o plural de person é people. Person é uma pessoa, people é 2 ou mais, é mais de uma. E isso faz diferença, porque não é óbvio, não é só colocar o S igual, por exemplo, one apple, two apples. Mas além de people significar pessoas no plural, people também pode significar povo, um povo de um país, o povo brasileiro, the Brazilian people, por exemplo. Isso também pode acontecer, só que essa palavra people muitas vezes ela é usada de uma forma equivocada, você vai ver agora. Uma frase, por exemplo, seria a maioria dos brasileiros, ou seja, das pessoas brasileiras, né, do povo brasileiro, gosta de futebol, por exemplo. Aquela generalização básica do brasileiro, né, futebol, cerveja, mulher e carnaval. Vamos lá, futebol. Muita gente falaria most Brazilian people like soccer, beleza? Most Brazilian people like soccer. Só que aqui tem outras duas regrinhas que eu vou te ensinar mais pra baixo. O que eu quero te ensinar qual que é o grande problema dessa frase. É o Brazilian people, que é são o povo brasileiro, os brasileiros, as pessoas brasileiras. Como que em inglês a gente falaria isso? A gente falaria Brazilians, com um S no final. Então, most Brazilians like soccer. E aí, tudo bem. Não use o Brazilian people, use Brazilians. Mesma coisa para canadenses, por exemplo. Canadian people always say sorry. Ou seja, os canadenses sempre falam me desculpe, porque os canadenses são conhecidos por falar I'm sorry pra tudo. Só que você não vai falar Canadian people, você vai falar Canadians com S no final. Então, Canadians always say sorry. Sempre quando você for falar de uma nacionalidade, várias pessoas de uma mesma nacionalidade, você pode colocar um S. E uma coisa que é diferente do português também, que essa nacionalidade vem sempre em letra maiúscula. Porque em português, falar, por exemplo, brasileiro, alemão, canadense, você pode escrever com letra minúscula. No inglês, não. A nacionalidade é sempre com letra maiúscula, assim como o nome do país. Só que essa regra não vale só para nacionalidade, vale também para um grupo, um povo, por exemplo, uma etnia, uma religião. Então, por exemplo, Muslim people pray facing to Mecca, ou seja, os muçulmanos, as pessoas muçulmanas, elas rezam viradas para Meca, que é uma tradição da religião muçulmana, islâmica. Só que a gente vai falar não Muslim people, a gente já aprendeu que a gente, quando está falando de várias pessoas do mesmo grupo, a gente pode colocar um S. Então, Muslims. Muslims always pray facing to Mecca, por exemplo. Próxima coisa que muita gente erra, que eu falei, inclusive na primeira frase lá dos brasileiros, da generalização do futebol lá, eu falei most Brazilians like soccer. Só que muita gente pensa assim, o most é a maioria dos, né? A maior parte de. E a gente sempre tem esse dos, de. E no inglês, normalmente, esse de, dos, mas é o of. Então, muita gente, eu já vi isso o tempo inteiro, principalmente em exercício de writing, o pessoal falando most of people like soccer. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de futebol. Most of people. A maioria das pessoas.
Ao pé da letra seria isso, mas no inglês a gente tira esse of, fica most people like soccer. Você também poderia dizer most of the people like soccer, não estaria errado gramaticalmente, mas soa estranho. Opte sempre na regra mais simples, pra gente não entrar em coisas mais complexas, seria most people like soccer e resolve sua vida. A mesma coisa vale para algumas das pessoas. Então, most people seria a maioria, e como é que eu falo algumas? Algumas em inglês a gente fala some, e eu já vi direto por aí o pessoal falando, principalmente escrevendo, some of people like soccer, por exemplo. Só que também é algumas das pessoas. Só que esse das, ele não vai existir no inglês. Você tira isso e vira some people like soccer, ok? Some people like soccer. Ah, Lucas, você sempre fala nesse tipo de aula que toda regra no inglês costuma ter uma exceção. Esse caso tem uma exceção? Tem, mas é uma exceção muito fácil de lembrar, que é o seguinte: como é que eu posso falar muitas pessoas? Eu posso falar many people, ok? Ou eu posso falar a lot of people, muitas pessoas, a lot of people. Ah, Lucas, mas não podia ter o of, não tirou o of de some of people não tem e tudo mais? Por que tem o of aqui agora? Porque a expressão tem o of. Então você não vai falar a lot people. Você vai falar a lot of people, porque a expressão é a lot of. O of não faz parte da estrutura da frase, faz parte da expressão a lot of. Agora, pra você falar sobre todas as pessoas, a gente já falou sobre muitas pessoas, algumas pessoas, como é que eu falo sobre várias pessoas? Tipo, todas as pessoas. Muita gente fala every people, só que every people está errado. É a mesma coisa de pessoas que falam all person, toda pessoa, só que o all é no sentido de plural, então seria all people. Vou te explicar a lógica disso aqui. Qual que é a diferença entre every e all de uma maneira bem geral assim? Depois pode fazer até um vídeo sobre every e all mais específico, mas every dá uma ideia de cada uma das pessoas, dá uma ideia de todo, só que focado na individualidade. Então, quando eu falo assim de every person, cada pessoa, every cat, cada gato, por exemplo, eu estou focando em cada um dos gatos. Esse gato individualmente, esse gato, esse gato, esse gato, esse gato, e depois eles formam um todo. Quando eu falar all cats no plural, também é todos os gatos, mesma lógica. Aqui eu estou focado no grupo, eu não estou focado em cada gato individualmente. Essa é a diferença, por isso o every vai estar sempre ligado ao singular e o all ao plural. Então primeiro não faz sentido eu falar every people, porque every está ligado ao singular e people é uma palavra no plural. A gente viu no início do vídeo que o plural de person, que é uma pessoa, é people. Então, o que eu falaria ao invés de every people? Every person tá certo, mas não é o que a gente mais usa. A gente usa de duas uma. Everybody ou everyone. Eu até falei isso numa aula bem específica sobre pronomes indefinidos na quarta do inglês. Quem é membro tá na nossa aula de membros, depois vocês procuram lá, Indefinite Pronouns, que eu falo sobre everyone, everybody e todos os outros every e tudo mais que tem nesse sentido dessa matéria. Mas voltando aqui pra essa nossa aula, você pode, ao invés de falar every person, falar everybody ou everyone. Qual é a diferença? Nenhuma. E no all, a gente não fala all person, all body, all one. A gente fala all people, porque o all tá ligado a um todo, mas ligado ao plural. Então eu posso falar all people like soccer, all people like this channel. Pra terminar, a gente tem aquela pegadinha do simple present, que é quando a gente coloca o S no final do verbo ou não. Por exemplo, he plays soccer. Tô com muito exemplo de futebol, é porque é o que vem na minha cabeça nesse vídeo, tá? Mas he plays soccer, ele joga futebol. Tem que ter esse S no final, porque é he, she, it, tem o S, né? Vocês lembram dessa regrinha? I play, we play, they play, ok, you play. Mas he, she, it é plays. Tem o S no final. Essa lógica vem quando a gente fala de pessoas também. Quando eu falo de people, que é pessoas no plural, eu tenho que falar people like the way I teach. Por exemplo, as pessoas gostam da forma que eu ensino. People like the way I teach. Mas repara, people está no plural, apesar de não parecer. People é uma palavra no plural, como a gente já viu. Então eu não posso falar people likes. Não posso. Aqui é people like, ok? People like the way I teach. Em compensação, quando a gente usa, por exemplo, um everybody, everybody é focado no singular, apesar de juntar um grupo, ser várias pessoas, quando eu falo everybody, mas everybody pode ser uma pessoa só. Todo mundo, quem? Você. É uma pessoa só, mas é todo mundo ao mesmo tempo. Everybody é focado no singular, no individual. Então eu tenho que falar everybody likes the way I teach.
Muita gente fala como pensa, não, everybody é todo mundo, então é muita gente, então é como se fosse um they, então não tem o S no final. Não, nesse caso o everybody tem o S sim, everybody, everyone, tem esse S no final. Então everybody likes the way I teach. Então é isso, esses são os principais erros cometidos pelas pessoas que estão querendo se referenciar a pessoas no inglês. Então não cometa esses erros, lembre sempre que people é plural, quando colocar esse S ou quando não colocar, quando colocar o of e não colocar, e tudo mais sobre nacionalidade, tudo que a gente viu aqui são erros muito comuns, e se te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui, deixa o joinha no vídeo pra mim, que eu vou ficar muito feliz em saber que esse vídeo conseguiu te ajudar. Se você tá gostando de todos os vídeos e ainda não é inscrito, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal, aprender muito comigo, que vai valer muito a pena, e também tem quarto do inglês toda quarta-feira, 7 horas da noite, e você não vai querer perder. E além disso, se você quiser mais informações, mais aulas, mais dicas de inglês, dicas diárias, dicas mais curtas também, além dos vídeos aqui do YouTube, me segue lá no Instagram, @lucasgilbertoficial. Tá muito legal o Instagram também, a gente vai interagir bastante, tem posts quase diários, tem muita interação lá nos stories, então me segue lá, vou ficar muito feliz em ter você comigo lá no Instagram também. Então vai lá, @lucasgilbertoficial. Então é isso, espero que você tenha gostado, and I see you later.